tinha me chamado para o campo missionário, mas não sabia que seria o Brasil. Eu apenas sabia que Deus queria que eu estivesse em algum campo missionário. E assim, me entreguei para ir a qualquer lugar que Ele me chamasse. E não foi até o 2º ano da faculdade de Bíblia que me senti realmente impressionado pelo Espírito Santo, que o Brasil seria o campo. Muitos se perguntaram como uma garota que cresceu no sudoeste do Missouri e depois trabalhou como secretária jurídica se encontra anos depois em um brejo remoto no Brasil, América do Sul. A High Street teve o privilégio de ser a igreja enviadora de muitos missionários ao longo dos anos. Mas não há nenhum de que nos orgulhemos mais de dizer que fomos a igreja enviadora do que Marjorie Browning. A família dela se mudou para Springfield quando ela estava no ensino médio, porque seu pai queria que eles frequentassem a High Street como família. Marjorie ia se casar, mas então foi diagnosticada com uma doença fatal. Então, ela rompeu o noivado, não querendo fazer o jovem passar por essa experiência. Acabou sendo um diagnóstico errado. Ela ainda foi para a faculdade bíblica para seguir o chamado de Deus em sua vida. Fui para o Baptist Bible College em Springfield, Missouri, e me formei em 1957. Ela começou a sentir-se chamada para missões. Depois, sentiu-se chamada para o Brasil e então foi ao Brasil pela primeira vez em 1960. Antes de vir para o Brasil, eu pensei em quanto tempo ficaria. Para mim, seria o trabalho da minha vida. O que fiz todos esses anos foi apenas parte da minha vida. É algo que sinto que Deus me chamou para fazer. Quando saí dos Estados Unidos para vir ao Brasil, em 1960, eu tinha a promessa de $200 por mês. Meu sustento era suficiente naquela época, mesmo estando na escola de línguas, e tem sido até agora, até aumentou. Nunca visitei novas igrejas para levantar mais sustento através de referências quando voltei, mas por algum motivo ele aumentou junto com as necessidades. E agora meu sustento seria normalmente entre $1.200 e $1.300 por mês. Quando você pensa em Marjorie, tem que pensar em uma pessoa fiel. Ela sabia o que Deus a chamou para fazer. Ela seguiu esse chamado e foi para o Brasil. Ela estava determinada a fazer a diferença na vida de muitos brasileiros, não importando as dificuldades que encontrasse. Marjorie foi um exemplo maravilhoso de dedicação, fidelidade e serviço para todos nós. Antes de Marjorie se mudar para uma área remota do Brasil, ela viveu e trabalhou em São Paulo por 13 anos. Marjorie juntou-se aos missionários da BBFI, os Bartons, viajando de jipe ou por outros meios para o interior norte do Brasil, para ajudar um formado do Instituto Bíblico a iniciar uma igreja, uma das muitas que os Bartons ajudaram a estabelecer naquela área. Marjorie seguiu a orientação de Deus para se mudar para aquela área pouco desenvolvida, para uma pequena cidade chamada Nova Holanda, em 1973. É nessa região norte que Deus usou Marjorie para impactar a vida de muitas pessoas. Seu ministério incentivou as igrejas à medida que cresceram e se expandiram para outras pequenas cidades. No entanto, Marjorie estava pronta para ir ainda mais longe do que a maioria dos outros iria, para um lugar que era em grande parte não alcançado. Eu estava ajudando em uma igreja em Nova Holanda, onde estive por muitos anos, e eu tinha estado aqui nos brejos em viagens a cavalo, e vi a necessidade aqui. Porque os cultos seriam realizados aqui ocasionalmente, mas não havia ninguém morando aqui nesse meio tempo para encorajar as pessoas que seriam salvas ou que precisariam continuar ouvindo o Evangelho.
E quando eu contei às pessoas da igreja meus planos, o pastor, até mesmo do púlpito, me deu um conselho bem forte de que eu não deveria vir para cá, eu deveria ficar lá. Eu disse a eles, naquele tempo, que estava disposto a ficar lá ou vir para cá se eles tivessem um casal na igreja ou uma pessoa que estivesse disposta a vir e trabalhar no brejo, eu estaria disposto a ficar lá. Mas ninguém se voluntariou, então eu o fiz. Eu sabia como era, mas estava determinado a me acostumar, me adaptar. E se todas as outras pessoas podem viver aqui, porque eu não posso. Eu também sou um ser humano, então realmente não saí com medo de nada aqui, mais do que teria em qualquer outro lugar onde eu viveria. A única coisa que tem sido mais difícil, e especialmente desde que me mudei para o brejo, é a falta de comunicação. Marjorie vive em uma dessas áreas onde literalmente não se pode chegar a partir daqui. O nome desse lugar é Brejo Dois Irmãos. Esta é uma área agrícola, alguns podem dizer, mas na verdade essa área não é boa nem para a maioria das plantações. A principal coisa que eles cultivam lá é cana-de-açúcar, e a maioria das pessoas faz cachaça da cana-de-açúcar. Eu viajei na caçamba de uma caminhonete com o Dr. Bird, nosso ex-diretor de missão, por mais de 300 milhas através de areia e terreno acidentado. Era bem remoto, com certeza. Uma das viagens mais emocionantes que minha esposa, as minhas filhas e eu já fizemos foi quando pudemos visitar Marjorie, onde ela morava no interior do Brasil. Não havia lugar muito mais difícil de chegar do que onde ela morava. E ela sempre nos dizia, você não consegue chegar aqui. E descobrimos que realmente quase não dá para chegar lá. Mas nós conseguimos. Foi muito emocionante ver o trabalho dela. Conhecemos ela pela primeira vez quando Bob falou em um retiro missionário no Brasil. E ficamos em uma casa de 2 quartos com Marjorie. Passamos a conhecê-la muito bem. E então Bob disse a ela, nós vamos vir te visitar. E ela disse, não, vocês não vão. Ela disse, ninguém dos Estados Unidos jamais veio me visitar, mas nós fomos. Minha admiração por ela e minha apreciação por ela cresceram enormemente naquela vez que estávamos naquela viagem. Todo mundo lá naquela pequena vila, que nem era muito uma vila, a amava e ela os amava. E as crianças a amavam. Como uma igreja enviadora, sabe, nós assumimos a responsabilidade por nossos missionários e queremos ajudá-los, não apenas a chegar ao campo, obviamente queremos ajudá-los com apoio financeiro, mas também queremos ajudá-los com projetos especiais, sabe, tivemos muitos missionários nos pedindo ajuda com veículos para diferentes coisas, mas com a Marjorie, a necessidade dela era um cavalo. E assim que conseguimos ajudá-la a comprar um cavalo, na verdade, demos a ela mais dinheiro do que precisava. E ela não quis ficar com ele, né? Então ela o devolveu para que usássemos em outro projeto missionário. Sempre faço minhas viagens para Nova Holanda a cavalo por causa da distância. Pegar o correio era sempre uma aventura para Marjorie. O correio dela normalmente era entregue em Nova Holanda. Agora lembre-se, ficava a 8 horas de distância a cavalo. É areia fofa, começando, ando aqui. Quando chego ao próximo brejo, onde temos uma igreja, eu sempre paro lá para que meu cavalo possa descansar um pouco. Normalmente preciso ver alguém lá. As viagens a cavalo envolviam mais do que apenas selar o cavalo e partir. No início, Marjorie nem sequer tinha um pasto cercado onde mantinha seu cavalo. Ela simplesmente o soltava para pastar ao ar livre. Então, quando me preparo um dia antes, geralmente antes de uma viagem longa, saio à procura do meu cavalo. Sempre coloco um sino no pescoço dele para não ser muito difícil de encontrar. Posso ouvi-lo se estiver pelo menos perto o suficiente e tenho que trazer meu cavalo, alimentá-lo, levá-lo ao rio e lavá-lo e prepará-lo para a viagem no dia seguinte. Após nossa visita em 2002, voltamos e contamos sua história à igreja que a enviou. Por muito tempo, ela tinha que sair com um sino, se encontrar seu cavalo porque não havia cercas. Não havia área para mantê-lo. Então, ajudamos ela a comprar um pedaço de terra para que pudesse manter seu cavalo e não precisasse gastar várias horas cada vez que precisasse ir a outro brejo para verificar outro ministério. E ela conseguiu fazer isso mais rapidamente para poder fazer sua viagem.
Eventualmente, ela teve câncer na língua. Metade foi removida e isso mudou um pouco sua fala. Fomos a Dallas para vê-la no hospital. Então, não muito tempo depois disso, ela veio a Springfield para ver Bob e disse a ele que ia voltar para o Brasil. Ele fez o máximo que pôde para convencê-la a ficar um pouco mais, para que pudesse se recuperar melhor e recuperar suas forças. Mas ela disse a ele: "Irmão Baird, eu te amo, mas eu vou voltar agora." E ela voltou. Houve momentos em que eu dizia: Marjorie, você não quer voltar para os Estados Unidos e fazer uma pequena pausa? Ela dizia: por quê? Este é o meu lar. É aqui que eu pertenço. É aqui que eu quero viver. E é aqui que eu quero morrer. Quando tenho alguma doença leve, eu tenho um livro de medicina. Eu olho nele e tomo alguns comprimidos se precisar. Só uma vez eu tive que fazer uma viagem para fora daqui há cerca de 2 anos, né? Eu tive uma febre alta por 12 dias e eu tomei antibióticos, mas isso não resolveu. Então tive que fazer uma viagem até Remanso, que é também a cidade onde vou a um banco. Fui ao médico. Felizmente um carro veio aqui para buscar. Após 12 dias consegui sair, ir ao médico, mas não há nenhuma clínica médica de qualquer tipo aqui. A área mais acolhedora da casa dela é a que ela usa para o ministério. É apenas um prédio simples, com uma pequena área para ela cozinhar e viver, com alguns quartos extras para realizar o ministério. Ela não tinha veículo e, bem, aliás, ela não tinha água encanada, ela não tinha eletricidade, ela não tinha transporte de qualquer tipo, ela não tinha entrega de correspondência. Eu tenho um bom lugar para lavar a louça. Na verdade, é do lado de fora, na varanda aberta dos fundos. Realmente não há eletricidade aqui, mas eu tenho uma placa solar que fornece iluminação à noite, exceto nas temporadas de chuva. Então a bateria descarrega e às vezes não há luz. Tenho uma pequena cozinha de cerca de 1,5 m por 2,5 m, onde tenho um fogão pequeno e um pequeno espaço para trabalhar. O fogão que tenho é um pequeno fogão a gás. Durante a época da chuva, conseguir água não é problema. Tenho um tambor que pega água do telhado, mas na maior parte do tempo não chove aqui, então faço viagens com 2 baldes até o riacho e trago água de volta para todas as minhas necessidades. Também tenho um pequeno quarto, um pouco maior que a cozinha, e durmo em uma pequena cama dobrável, com um colchão de mais ou menos essa espessura, numa polegada talvez, mas é confortável. Marjorie era uma das pessoas mais singulares que já conheci, como ela era tão amorosa e gentil e nunca reclamava. Ela era uma pessoa fiel e sabia o que Deus a havia chamado para fazer. Ela era uma das pessoas mais felizes que já conheci e tinha um grande senso de humor. Ela era uma pessoa incrível. Quando o Dr. Baird e eu chegamos e ficamos lá no Brejo Dois Irmãos com Marjorie Browning, ela tinha sua pequena área onde vivia e tinha uma sala maior onde ela tinha as crianças para se reunir e as senhoras para se reunir, e depois outra sala ao lado que tinha 2 estruturas de madeira para camas de solteiro. Então foi lá que o Dr. Baird e eu ficamos, nesse pequeno quarto. Bem, à noite, quando estava escuro, não dava para ver nada. Ouvimos um barulho de asas batendo, e enquanto eu estava deitado, podia sentir o vento passando pelo meu rosto, e era o vento das asas dos morcegos. Isso já era estranho o suficiente, e foi meio difícil dormir no início, mas eventualmente adormecemos. Então, no dia seguinte, eu estava pensando: onde estão os morcegos? Para onde eles foram? Então começamos a procurar um pouco. Eu entrei no quarto, ajoelhei-me, olhei debaixo das camas, e lá, debaixo da cama, todos os morcegos estavam pendurados de cabeça para baixo na parte inferior da estrutura da cama. Isso foi bem interessante. Não há grandes edifícios de igrejas, nem faculdades bíblicas, nem monumentos que testemunhem o trabalho de Marjorie Browning, mas seu trabalho se reflete nos rostos daqueles cujas vidas ela tocou.
Ela sempre dizia, sabe, porque eu não posso pregar, eu não posso ser uma implantadora de igrejas, mas conseguimos ver muitas igrejas sendo implantadas porque ela trabalhava com mulheres e crianças, e então, quando os jovens ficavam mais velhos, eles iam para seminário. Eles voltaram para lá e começaram igrejas. Então ela foi uma parte muito instrumental no início de igrejas por todo o interior do Brasil. Na casa em que eu moro, há uma sala bastante grande na frente, e assim, quando temos nossos cultos aqui ou escola dominical, eu arranjo os bancos para que as pessoas possam se sentar. Coloco tapetes no chão para acomodar aqueles para os quais não há bancos, e é lá que temos nossos cultos, nossas reuniões de escola dominical. Outra parte importante do ministério de Marjorie é ensinar os cristãos locais a treinar e formar mais discípulos em sua comunidade. Ela sempre sentiu que isso era importante para manter a mensagem do Evangelho passando de geração em geração. Todo domingo de manhã temos uma aula de escola dominical para crianças de 3 anos até 15 anos ou qualquer idade que venham. E também comecei um estudo bíblico para senhoras com uma cristã que estava morando aqui na época e suas vizinhas e qualquer outra pessoa que quisesse vir. Isso acontece uma vez por semana. Não há culto regular de igreja perto de onde eu moro. Não há homem para pregar. Quando temos cultos, nosso pastor do brejo ao lado vem de mula até aqui e faz um culto no domingo à noite e depois volta para casa. Mas não é todo domingo, pode ser a cada 2 ou 3 semanas ou sempre que ele puder vir. Na idade em que muitos estão ansiosos para se aposentar, Marjorie ainda estava buscando novas oportunidades para servir. Eu também conheço outro brejo mais distante, brejo Zacarias, ou brejo de Sal. Lá no brejo Zacarias, há uma garota de provavelmente 22 anos que mora lá. E na minha primeira visita lá, ou segunda, eu a conheci. Ela tem epilepsia e durante um ataque caiu no fogo e teve uma queimadura muito, muito grave na perna e, sabe, não há locais de tratamento médico, então a infecção piorou cada vez mais e, pelo que entendi, ela teve gangrena e teve que ir para São Paulo para tratamento. Bem, o único tratamento foi amputar a perna. Eu não sei como ela consegue andar de muletas na areia fofa, já é difícil o suficiente com 2 pés. Mas ela insiste em ir comigo para cima e para baixo nos brejos com muletas, convidando as pessoas, distribuindo folhetos e tudo mais. E está sempre presente nos cultos também. Depois de ver que o foco de Marjorie era mais no espiritual do que no físico, quando perguntada sobre suas necessidades financeiras, ela respondeu desta forma: A oração fará muito mais do que o dinheiro aqui, porque o dinheiro comprará algumas coisas, mas algumas coisas nem sequer temos. E Deus, através da oração, pode nos dar tudo o que precisamos. Então, eu realmente aprecio quando recebo uma carta de alguém dizendo: tenho orado por você. Há muitas vezes em que estamos em situações em que Deus é o único que pode nos ajudar. Marjorie vivia muito modestamente, sem muitas coisas em sua casa, exceto o necessário. Em 12 de novembro de 2014, Marjorie estava na sala de estar, de joelhos, orando a Deus. Um menino de 15 anos entrou na casa para roubá-la. Ele se assustou ao vê-la e ela se assustou ao vê-lo. O menino bateu em Marjorie na cabeça com uma mão de pilão e ela morreu logo em seguida. Pense nisso desta forma. Em um momento, ela estava orando ao seu Senhor e no momento seguinte estava na sua presença. Uma das ligações mais tristes que já recebi foi quando me ligaram dizendo que Marjorie Browning havia sido morta. Eu queria tentar descobrir como voltar ao Brasil para o enterro dela. Mas esse é um país onde eles não embalsamam e, portanto, não houve tempo. Mas foi apenas agridoce porque sabemos que ela faleceu exatamente onde queria estar.
ela foi direto para os braços de seu Pai Celestial, e assim sabemos que ela não mudaria nada, nem mesmo a forma como aconteceu. Foi definitivamente um dia muito devastador para nós, como igreja, como família dela, receber aquela ligação de que ela havia falecido. A cidade inteira, toda a área lá ao redor, todos compareceram ao enterro dela, né? Caminhar pela rua principal atrás do caixão dela, indo para o cemitério, foi uma cena que você não vê com frequência, e isso mostrou o respeito que aquela comunidade tinha por ela. Eu consegui voltar no mês seguinte para ajudar a resolver os negócios dela, ajudar com a casa dela, apenas um pouco disso. E foi, novamente, foi muito triste, mas foi emocionante ver tantas pessoas virem até mim e me contarem o que ela significava para elas. Quanto seu ministério significou para aquela área e quantas pessoas conheceram Cristo por causa de seu testemunho e seu exemplo, e apenas a maneira como ela continuamente ministrou ao longo de seus 55 anos no Brasil. O sustento de Marjorie não era muito alto, ela realmente não sentia que precisava de muito. Seu sustento nunca foi mais de $1.200 por mês. Em seus relatórios financeiros, ela riscava a palavra veículo na linha de despesas com veículo e escrevia a palavra cavalo. Normalmente essa despesa chegava a $2,50 por mês. Ao longo dos anos, ela pegava o que sobrava de sua mesada pessoal e enviava para o sobrinho, que então investia para ela. Quando ela faleceu, seu sobrinho nos ligou e disse: Marjorie investiu um pouco ao longo dos anos, e isso cresceu. Ele disse: ela deixou instruções para isso. Eu disse: isso é ótimo. Você pode nos enviar com as instruções dela. Ele disse: acho que é um pouco mais do que você pode estar pensando. Cresceu para $400 mil. Nem preciso dizer que fiquei chocado. E então ele continuou a explicar que ela queria fazer isso para ajudar novos missionários indo para o campo pela primeira vez. Ela queria que esses fundos pagassem suas passagens aéreas e o envio de todos os seus pertences. Fiquei totalmente impressionado com o desejo dela de fazer a diferença, mesmo depois que o Senhor a chamou para casa. Marjorie Browning foi uma heroína moderna na fé. Eu me lembro da primeira vez que ouvi o nome Marjorie Browning. Foi em 2002, e eu estava em um culto matutino no Baptist Bible College. Eles mostraram um vídeo que o doutor Bob Baird havia feito sobre ela. Eles a chamavam de a mulher de um cavalo só. Lembro-me de ter ficado impressionado com a sua obediência em deixar sua casa e sua família para ir ao Brasil como uma mulher solteira. Isso exigiu muita coragem, a obediência, bondade, generosidade e força de Marjorie para continuar o que Deus a chamou para fazer tem sido uma inspiração para mim e meu marido. E tenho certeza que para muitos, muitos outros. Somos a família Oric, missionários no país de Gales. Queríamos apenas dedicar um momento para expressar nossa gratidão pelo ministério e legado de Marjorie Browning. Quando nossa família se mudou para o país de Gales, isso não apenas nos proporcionou financeiramente as passagens aéreas, mas também pagou as despesas de envio de todos os nossos pertences pessoais. Isso é uma bênção tremenda para nós e só queremos dizer muito obrigado por ser uma bênção para nossa família e nosso ministério aqui no país de Gales. Oi, meu nome é Ali Alexander e sou missionária na Colômbia, América do Sul. Recebi a ajuda de Marjorie Browning quando chegou a hora de me mudar para Bogotá. Eu tinha acabado de passar 1 ano e meio viajando por igrejas e compartilhando meu coração pelo povo colombiano com elas. E saber que minhas despesas de passagem aérea e envio seriam cobertas foi uma bênção tremenda. Não consigo expressar o quanto sou grato a Marjorie Browning e aos sacrifícios que ela fez para que missionários como eu pudessem ser abençoados dessa forma.
A vida de Marjorie Browning fala claramente sobre o que deve ser importante na vida de todo crente, não apenas na vida de um missionário. Primeiro, sua vida retrata uma entrega inquestionável de tudo o que ela é e tem a vontade de Deus. Segundo, ela exemplifica um compromisso total com a glória e honra de seu Salvador e a amplificação do nome de Jesus entre um povo necessitado e remoto do planeta. E então, em terceiro lugar, ela ilustra a simplicidade de vida, o entendimento e compromisso com o fato de que Deus tem um propósito elevado para ela, que supera todos os outros interesses, incluindo um parceiro, família e bens materiais. Isso produz um profundo senso de realização e contentamento, independentemente das circunstâncias da vida. Marjorie Browning era uma mulher piedosa, e ela deixou e ainda está deixando um impacto nas vidas de um povo remoto, sua família adotiva, que não teria conhecido Jesus Cristo se ela não tivesse se rendido a Deus e ido até eles. É disso que se trata o Projeto 938. Orar para que mais pessoas se rendam e vão às multidões que buscam alívio de seus fardos e pecados, na esperança de vida após a morte. Jesus é a resposta para ambos. Sua morte na cruz foi pelos nossos pecados e sua ressurreição nos dá a vida eterna. Existem milhares de lugares como os brejos do Brasil e milhões de pessoas ao redor do mundo que ainda não tiveram sua Marjorie Browning para lhes falar de Jesus. Você oraria para que Deus enviasse mais trabalhadores e estivesse pronto se Ele te chamasse? Você oraria para que aqueles que Deus chama respondam ao chamado antes que muitas pessoas entrem na eternidade separadas de Deus? Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria a mesma coisa. Por causa da necessidade e do fato de que sei que o Senhor me quer aqui.